Olá, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Como é que estão as coisas aí? Povos e povas, como diz a Aninha. Estamos aqui felizes por poder estar aqui de volta com vocês, gravando mais um vídeo, colocando mais uma opção no ar para vocês de conhecimento, de troca de ideia, de informação, para que a gente possa construir um mundo melhor através da gente e a gente transformar tudo que está ao nosso redor através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, para que todos nós possamos construir um mundo melhor a partir de nós mesmos, tá? A Aninha está meio doentada, não está podendo fazer as lives aqui com a gente, ou as gravações, então a gente está aqui entrando com substituição dela para poder fazer. Não sei se eu vou estar à mesma altura da Aninha, mas vocês vão fazendo, vão construindo e vão vendo o que a gente faz, vão dando sua opinião, vão dando feedback, mas de maneira diferente, um carinho diferente, mas assim, tudo a mesma coisa, tudo a mesma vontade, tudo a mesma intenção, para que vocês possam construir isso e assistir aqui a ideia hoje. Hoje eu estou meio sozinho aqui, estou tentando fazer as coisas sozinho, peço desculpas se tiver algum probleminha técnico, mas vamos que vamos. Solta a vinheta no ar aí para a gente começar. Pois bem, voltamos, né? É importante que você dê seu like, assine o canal, ative o sininho, para que a gente possa compartilhar. Nós estamos sentindo uma marca aí que estão chegando quase mil inscritos, acho que se não me engano 976, até a última vez que eu vi. Mas vamos que vamos, né? Vamos seguir melhor para que a gente possa seguir em frente, caminhar e poder fazer, atingir mais gente. Quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, o YouTube entende, vai pulverizando e vai trazendo mais gente aqui. Acho que quanto mais informação a gente puder. A gente está num nicho mais seleto, né, com menos pessoas, onde não tem grande divulgação, mas a gente tem que tentar trabalhar e ver a coisa. Eu acho que se a gente atingir pelo menos uma, duas pessoas, é que seja, a gente está conseguindo alguma coisa. A gente não achava que ia chegar tão longe, mas estamos caminhando, estamos indo com muito amor, com muito carinho, com muita felicidade, muita disposição, muita vivência. É isso que importa. Hoje nós vamos falar de um tema para vocês que está relacionado à questão da... Deixa eu ver se está no alto. Tá no alto. Então, a questão da Idade Média e o Espiritismo. Que raios tem a ver com o Espiritismo? O que a Idade Média tem a ver? O Espiritismo não começou no século XIX? Será que tem a ver? Será que tem alguma relação? Como é que funciona? Como é que não funciona? Mas antes de qualquer coisa, eu vou botar um vídeo para vocês, hein? Para a gente começar a pensar, estruturar por que a gente tem que chegar nessa historinha. Para a gente saber quais que são as ferramentas e quais são os caminhos que a gente tem que chegar para chegar a esse caminho, da onde a gente vem e por que a gente vai, está sempre buscando isso, tá bom? Vamos lá, gente. Ô, amigo! Amigo! Oi, Você sabe onde é a Rua da Felicidade? felicidade Isso, você conhece? não é desse mundo. Oi? Quê? Como é que eu faço pra chegar na felicidade? Ah, o senhor tá indo pra felicidade. Ó, faz o seguinte, o senhor vai reto aqui, segue aqui direto, toda a vida. O senhor vai embora toda a vida, essa estrada aqui. Tem uma hora que parece que a estrada acaba, mas não acaba. Continua, a estrada continua. Você vai embora, vai reto, diretão, aí o senhor vai e volta várias vezes, é normal, é assim mesmo. Cada vez que vai e volta, você vai ficando melhor, você vai ficando mais safo no caminho. Entendeu? Segue direto, tem uns buracos, você tem que, né, desviar. Às vezes a gente faz umas curvas erradas, cara, bicho, isso é normal, errar é normal. Eu peguei tanta curva errada, menino, que eu não vou nem te falar, mas o negócio é você não persistir no erro. Fez uma curva errada, volta pro caminho. Pelo menos aquela curva errada você não pega de novo, entendeu? Que a gente vai aprendendo. Você tem que prestar atenção nos sinais também, porque tem muito sinal, sabe? Às vezes você tem que parar pra deixar as pessoas passarem. As pessoas, isso é importante, porque tem muita gente indo pra lá. Tá todo mundo indo, a gente vem da ignorância e vai pra felicidade. Então o senhor tem que olhar o próximo, pra não atropelar ninguém, entendeu? Pra isso tá cheio de espelho aí no carro, pra senhor ficar de olho no próximo. Aí você vai, não tem erro. Parece que é longe. E é longe mesmo. Mas o negócio é a gente não desistir de ir. Porque a graça está exatamente no caminho. Porque vai olhando a vista. É lindo. Eu tô indo pra lá também. Ah, você tá indo pra lá? Quer uma carona? Não, não dá porque é cada um no seu tempo. Ah, Cada um tem o seu caminho, sabe? que iluminado. Então me diz uma coisa, ô seu filósofo. Se eu me perder no caminho da felicidade, eu faço o quê? Ah, já sei. Jesus é meu GPS. Ou você pode perguntar no posto Ipiranga. Eu tô ouvindo. Deixa eu só ligar o microfone para vocês, senão vocês me escutam, né? Engraçado, né, cara? Os Amigos da Luz é muito engraçado. É um canal do YouTube onde vocês podem pesquisar Amigos da Luz aí.
Tem diversas enquetes falando sobre o tema espiritismo, sempre com muito bom humor. Que eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? Tratar as coisas, os temas sérios com muito carinho, muita afetividade, mas com muito bom humor. Acho que a felicidade, o caminho da felicidade está na gente mesmo, nas escolhas que a gente faz, através daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas vivências e aquilo que a gente pretende fazer, né? Então, assim, qual que é o caminho da felicidade? Para onde você está indo? Essa rua da felicidade existe mesmo? O que eu estou fazendo comigo? Para onde eu vou? De quem eu vou? Aonde você está buscando essa direção? Essa direção é sua? Essa direção é coletiva? Será? Eu acho assim. Ela é individual, porque você procura isso na sua melhora. É coletiva quando a gente melhora o mundo que está à nossa volta. Então a gente só vai transformar um mundo onde todos vão estar caminhando para o mesmo processo, caminhando para o mesmo caminho, de uma forma uniforme e constante, aonde seja melhor para todos, através do amor, através do carinho, através da afetividade, aonde a gente possa transformar e seguir esse novo mundo através desse dia. Hoje nós vamos tocar a questão da Idade Média, mas a gente vai chegar no carinha que é muito famoso aqui, né? O seu Hippolyte. Acho que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Mas antes de qualquer coisa, eu vou colocar um vídeo para vocês o que o Espiritismo se propõe a fazer. O que ele se compromete a fazer? Quais são as respostas que ele quer trazer para você? E o que isso tem a ver com lá atrás, com a Idade Média? Vamos ver? Que é Deus? O que se passa depois da morte? Existe o nada? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Sou livre para fazer o que quiser? O que tem no começo? Quando quero aprender um idioma, busco um livro didático. Quando quero uma receita, busco um canal culinário. Quando quero aprender música, começo pela teoria. Por onde começo quando quero aprender espiritismo? A resposta para essas e outras tantas perguntas em um mundo globalizado e tecnológico poderia ser: dá um Google. Mas isso vai ser só informação ou se transformará em conhecimento? Sem perder o foco respondendo a pergunta. Peraí, deixa eu ligar o microfone, senão vocês não escutam, né? Bom, vamos começar a conversar agora sobre algumas coisas para que vocês possam ter noção e possam ter essa vivência aí daquilo que vocês querem ver. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês poderem me enxergar. Eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês olharem aqui para mim e para poder ver. Peraí, só um pouquinho. Aí, assim, agora fica mais fácil. Vamos lá. Gente, é o seguinte. A gente fez questão de colocar, porque são algumas questões que o Espiritismo traz pra gente. Mas para isso, a gente começar, a gente precisa contar uma historinha. Onde será que tudo isso começou? De que forma que tudo começou? E para que isso a gente consiga chegar, a gente tem que ir lá além, desde o século V, quando começa a Idade Média, certo? A igreja já estava em Roma e havia um império muito grande na Europa, que era o Império Romano do Ocidente. Muito famoso, muito conhecido, onde a religião era o cristianismo, da Igreja Católica, e no lado católico, mas já existia a corrente do protestantismo lá no lado mais para a Inglaterra, para a Escócia, para outras regiões que já tinham uma outra religião, uma religião que era baseada no cristianismo, mas que tinha uma outra vertente, que eram as religiões protestantes, que saíram, que quebraram com a Igreja Católica e montaram uma outra corrente. Mas como é que funcionava na época? A concentração das pessoas eram nas cidades, havia o predomínio da Igreja Católica em todo o território. E naquela época, o que aconteceu? Os povos bárbaros, leia-se povos bárbaros, aqueles que não eram cristãos ou que não eram católicos, começaram a invadir o Império Romano do Ocidente, certo? Leia esse povo básico: francos, germânicos, visigodos, certo? Só para vocês terem noção do que for, serve como base para a gente ter noção do que essa época do século V ao século XV, que foi o período de 10 séculos da Idade Média, o que transformou a Europa geopoliticamente, entre aspas, quase perto do que é hoje, que foi onde se formou os grandes centros, as grandes nações, que foram oriundas desse período ao qual chegaram até hoje, certo? O que aconteceu na época? Os fora da Europa, ou fora do Império Romano, os considerados bárbaros,
começaram a invadir as cidades. E começaram a controlar e dominar e formar os seus reinos por toda a cidade. As pessoas, nesse período, as pessoas que viviam nas cidades, foram obrigadas a sair da cidade e ir para o campo. E nessa formação do êxodo da cidade, ou da diáspora, digamos assim, das cidades para o campo, começou-se a se formar os pequenos feudos. E como é que funcionavam os pequenos feudos? Eram feudos que eram formados por um chefe, o senhor feudal, que era uma pessoa centralizadora, mas era uma sociedade, uma cultura baseada basicamente na questão da agricultura e da monocultura rotacional, onde todos faziam um descanso da terra e aonde ia caminhando e ia sendo trocada a terra para que não houvesse um desgaste na terra. Então a economia passou a ser baseada, totalmente descentralizada, de um poder único, onde cada feudo tinha a sua gestão de relacionar a seu uso da terra e funcionava de uma maneira descentralizada, digamos assim. Cada um tinha o seu poder, eram poderes individuais e eram poderes que eram separados. Mais para frente vieram a questão dos reis e os reis começaram a dominar isso e aí, mas mesmo assim, com os reis, os feudos eram independentes e tinham a sua condição e o seu jeito de fazer. A gente divide a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período onde há esse crescimento da cultura, da monocultura, onde há a autocitação, a autovivência, e é onde há esse crescimento da Europa nesse sentido. E as Baixas Idade Média era o período de transição onde já não existia tanto risco de invasão dos povos bárbaros. Os próprios povos bárbaros já tinham se tornado, de certa forma, alguns católicos, sendo convertidos, entendeu? E já estava começando um êxodo, um desgaste natural, essa monocultura de rotacional já não estava funcionando direito, já tinha um desgaste da terra, e as pessoas estavam começando a voltar para as cidades, certo? Para vocês saberem, resumidamente, o que acontece? O comércio caiu muito nesse período, ficou só uma economia basicamente toda de agricultura. E aonde a gente quer chegar? Vamos lá. Com esse advento e com essa cultura, a igreja da época, a igreja católica, de uma maneira geral, começou a se aliar muito aos poderes os poderes vigentes, até, aos reis. E com esse uso do poder, gente, eles acabaram se tornando os donos da ciência, da evolução, da cultura, e passou a dominar todo o potencial que existia na época. Então eles eram quem dominava o que podia ser feito, o que podia ser estudado, o que podia ser feito, e começaram a dominar de uma maneira geral todas as bases estruturais da nossa existência. Então, assim, o que o povo estudava, o que ele fazia, o que ele podia assistir, o que ele podia ver, qual que era aquilo que era passado para eles e que era transmitido para eles de uma maneira geral, certo? Vamos trazer isso para o nosso dia de hoje. Quando você tem ditaduras, tanto de direita quanto de esquerda, que usam o nome de Deus ou da religiosidade ao seu favor, querendo segmentar e segregar a vida das pessoas, o que acontece? Há uma quebra constante da parte cultural, há uma quebra constante da cultura e da educação. Por quê? Não há interesse para eles que esse povo seja instruído e seja capacitado a tomar decisões a partir de si mesmo. Então, quanto mais alienado, quanto mais o povo se torna massa de manobra, acaba se tendo domínio total da situação e tornando o povo mais dependente da sua nação, ou mais dependente das estruturas de poder a qual estão inseridas e qual estão colocadas nesse processo, nesse instante, para que a gente possa vivenciar essa vivência. Então, o que aconteceu na Idade Média? A Igreja Católica, aliada ao poder vigente na religião, começou a fazer uma guerra santa contra as outras religiões que não estavam lá. Na imposição de todo o território da religião católica com o uso da força através desse instrumento de dominação. Então, havia
um expresso de força, de dominação, aonde o nome de Deus era usado em favor do poder e da concentração desse poder na mão daqueles que governavam e faziam. E aí se estruturou uma cultura de poder e punição baseado nos interesses geopolíticos da época, tanto dos governantes quanto da igreja, na estrutura de dominação, certo? O exemplo mais clássico que aconteceu isso é o Tribunal da Inquisição, onde tudo que não era da igreja, não estava de acordo com as leis da igreja, era queimado, era fechado, era destruído, e acabou culminando no quê? Qual que é o exemplo maior? As cruzadas, que era a luta desenfreada com sangue para a dominação dos outros, que não eram a favor das leis a qual eles acreditavam, numa estrutura de dominação e poder que impositiva, que fazia com que os outros não tivessem direito de escolha e tivessem que ser, à força, cristãos e praticar o cristianismo praticado pela Igreja Católica da época. Deu pra entender? Então tá bom. Caminhando mais para frente, com o declínio da Idade Média, eles vinham com essa visão e o povo, a partir principalmente do século XV, do século XVI, XVII, começavam a ter estruturas de pensamento que tinham uma outra visão que fechava e se distanciava cada vez mais dessa vivência e dessa estrutura de poder e dominação, a qual tinha estruturas de dogmatismo e de condições sem um raciocínio lógico, apenas por imposição e vivência, aonde tudo era porque era o que a igreja queria e tinha que ser do jeito que a igreja queria, independente dos ideais principais do cristianismo, que era o amor, a prática do amor a você, a prática do amor ao seu redor, e amar Deus acima de todas as coisas. Isso foi se distanciando em termos de ideais políticos, ideais religiosos, que nada tem a ver com o cristianismo original. Se a gente trazer para hoje, quantos poderes usam o nome de Deus para tentar dominar a população, ou se acham privilegiados por ser de uma religião ou de outra, e que sequestram a religiosidade ou o cristianismo em nome de um só, sendo que Deus é para todos. O cristianismo foi feito para todos se amarem, e a estrutura de respeito, de carinho, de fraternidade é a base de tudo isso, em tudo que a gente tem a falar, tem a dizer e tem a construir no nosso dia a dia. Certo? Então vamos lá. Então assim, a partir do século XV, XVI, começou a Idade Média, voltou a ter um novo comércio, começou a época das grandes colonizações, o nosso país mesmo foi descoberto no século XV, né, no século XV, XVI, e aí começou a ser a estrutura, teve a Revolução Industrial, teve novas tecnologias, aonde culminou na França, no movimento que começou a quebrar isso de uma maneira geral, que foi a Revolução Francesa, que tinha o quê? De igualdade, liberdade, fraternidade, aonde se fazia uma mudança de paradigmas em relação àquilo que se tinha. E começava-se ali a um novo momento e uma nova transição para um mundo novo, para que se construísse novas experiências e novas vivências, numa explosão de tecnologia, de busca de ciência, de busca de novas respostas, novas teorias. Detalhe, a gente fala-se muito no Espiritismo no mundo de regeneração. Esse processo de transição para um mundo de regeneração que a gente veio agora a seguir e coloca muito gritante para a gente com a questão da pandemia, começou exatamente em 1750. No início, 1757 para ser mais exato. No meio da revolução que acontecia na Europa de transformação e busca. Foi o início dessa coisa. E fala-se que essa transformação vai ser feita mais ou menos até 2057. Cerca de 300 aninhos que fazem parte dessa vivência e dessa experiência para que a gente possa vivenciar e passar para esse mundo de transição e vivência. Mas voltando. Então teve um berço muito grande, uma cultura muito grande, e nesse período, independente do que tenha acontecido, não tenha acontecido na América, tudo tem seu exagero e tudo tem a ver com a sua época e com o seu momento,
que houve coisas erradas também na Revolução Francesa, mas assim, nasceu-se um movimento nesse período que se chamava espiritualismo racional. Nasceu na França, nasceu na Inglaterra, nasceu na Escócia. E aonde nasceu isso? Nasceu nas universidades, que já existiam na época, que faziam parte. Era um movimento de pensar o novo mundo de uma maneira mais racional e menos dogmática, onde se buscava as estruturas de pensamento para se fazer crer e evoluir, aonde a gente tinha que buscar uma nova cultura, aonde não existisse a vivência do dogmatismo e do porque é, e se precisava ter um raciocínio mais lógico para que se fizesse isso. Então houve grandes mudanças de tecnologia e grandes mudanças no berço da formação que se chama-se psicologia hoje, que é a formação do pensar, o pensar a alma e crescer isso de maneira. E particularmente na França, onde era uma cultura, onde eles eram católicos e tinham essa cultura católica, isso foi grande e foi o berço maior que deu o alavanque para que um século depois, ou 50, 60 anos, 100 anos depois, Kardec viesse e tivesse essa base para que pudesse servir de base para a codificação dos livros que a gente tem hoje, que é a base da ciência e base da estrutura que a gente estuda hoje. Ou tem como base de estrutura para poder estudar hoje, quando se quer aprender espiritismo de uma maneira a auxiliar o nosso dia a dia através desse conhecimento, da detenção desse poder ou desse conhecimento, certo? Então, como é que funcionava essa estrutura? Tinha a parte fisiológica e a parte psicológica, certo? Fisiológica, em relação ao corpo. Psicológicas, em relação ao sentir, às emoções, à razão e às decisões a qual a gente tinha que fazer. Como é que se pensava a estrutura desse espiritualismo racional? Curiosidade, existem centros de espiritualismo racionais até hoje no mundo, inclusive aqui no Brasil, certo? Onde eles pensam e vivem de uma maneira geral, dentro de uma filosofia muito próxima do que é o espiritismo hoje, a maneira de construir o mundo, certo? Então, o que eles pensavam? Para vocês entenderem de uma maneira, em linhas gerais e muito resumidamente. O ser é um ser racional, que toma decisões através do conjunto de costumes a qual ele tem crença, ele sabe o que está acontecendo, certo? E depois de tomar decisões desses costumes e crenças a qual ele está inserido, ele tem que pagar ou colher as consequências dos seus atos através das suas ações. Bateu um revival aí? Bateu um déjà vu? Qual que é a base do espiritismo? Reencarnacionista? Saiu, hein? Reencarnacionista? Não é? E qual que é a base? Nós vemos aqui, encarnamos para reconstruir através das nossas ações e modificar as nossas ações através das consequências dos nossos atos, não é isso? E a gente vai caminhando assim. Então, esse movimento começou a surgir no século XVIII, 1750, na Revolução Francesa, e começou a crescer muito grande. Em 1804, quem nasce? Seu Hippolyte. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não sei a pronúncia correta. E quem era esse carinha? É o cara que lá na frente ia ter que mudar seu nome e ia codificar e mudar seu nome para que o seu codinome não fosse confundindo com a obra dele como educador do Instituto Pestalozzi, certo? Quem que era Pestalozzi? Pestalozzi, quem é da área da educação, deve entender melhor do que eu, que não sou, mas era um primeiro ser que montou uma escola em Yverdon, na Suíça, aonde a sua estrutura de ensino estava voltada em fazer as pessoas aprenderem a pensar por elas mesmas, aonde a estrutura de pensamento fosse muito mais focado nas potencialidades do ser humano do que nas estruturas de controle e poder a qual a igreja tinha se colocado em matéria de educação. Que essa estrutura de benefício e punição existe até hoje, aonde se beneficia muito mais a nota do que o conhecimento do ser humano que está ali.
Vou explicar. Tirou nota boa, você é demais, é X. Tirou 10, é bom. Tirou nota 1, você não serve para nada. Mas nem sempre o que tira 10 vai ser o melhor profissional na sua carreira. E vice-versa. Por quê? Porque você tem que pensar o ser como um todo. A maneira que ele pensa e quais são as suas potencialidades naquilo que ele faz. O novo sistema de ensino, agora de novo, está trazendo muito mais próximo dessa realidade que existia lá em Vedron. Aonde você está tentando potenciar as qualidades e qualificações para que as pessoas pensem por ela mesma e busquem, através de alternativas, algo que esteja mais próximo da sua realidade, no seu mundo moderno, para transformar a sua vida e construir a sua vida de uma maneira geral. Certo? Mas voltando, eu não vou cair na educação, que não é meu forte. Então, Kardec foi para o Instituto Verdun, começou a estudar. Aos 14 anos já dava aula para os seus amigos. E aos 18 já estava lecionando, porque já tinha feito a primeira faculdade. E ele ficou lecionando por muitos anos, muito tempo no Instituto. Escreveu diversos livros, diversos artigos, como o Rivaio. E tinha sua carreira acadêmica para isso. Só que chegou um instante, aonde a igreja começou, na França, a querer interferir, ou na Suíça, começou a interferir na educação desse instituto. E começou a querer controlar o que era falado, o que era dado, de maneira impositiva. O que Kardec fez? Picou a mula. Saiu de lá, voltou para a França e começou a se virar. Tinha que dar aula particular, ele e a mulher começaram a dar aula, começaram a se virar e foram fazendo a sua vida e tal. Nesse período, acontecia na França a questão do movimento que era feito em teatros das mesas girantes, que era feito em teatro como um espetáculo mesmo, porque era uma coisa que ninguém conseguia entender e era feito para chamar a atenção mesmo. E os teatros ficavam lotados, as pessoas ficavam lotadas, só que tinha um grupo que era conhecido do Rivaio, que queria que ele aprendesse quando ver. Aí ele foi, tá bom, vai, insistiram tanto, ele foi, então, vou lá, vou ver, vou provar que é mentira e vou embora. Beleza? Só que o que aconteceu? Ele chegou, começou a estudar e começou a não achar respostas para aquilo. E aí ele começou a ter uma coisa diferente. O que está acontecendo? E ele ficou curioso e começou a pesquisar, encantou por aquilo e começou a fazer. E aí ele começou a criar grupos de estudo em diversos pontos, onde ele começou a fazer perguntas com lógica, com a mesma lógica em diversos lugares, em diversos momentos, para que ele pudesse ter respostas para aquilo. Trouxe o método científico do trabalho dele e começou a trabalhar através desse método científico, esquemas de perguntas e respostas em diversos locais ao mesmo tempo e começou a comparar. E foi daí que surgiu a codificação. Aonde o seu primeiro livro escrito foi o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E nessa lógica e nessa busca ele acabou se encantando. Precisou mudar o nome dele de Rivaio para Allan Kardec, que muitos falam que é uma encarnação druida dele em outra, ou uma encarnação dele como druida em outra encarnação, que ele adotou como nome e passou a ser conhecido como Rivaio, que é o que a gente tem hoje. Certo? Você vê o caminho? A Europa vinha sendo conduzida, havia uma cultura, uma estrutura de dominação, onde teve uma quebra de ruptura na Revolução Francesa, aonde começou a se pensar de uma maneira diferente, aonde essa cultura do espiritualismo racional francês fazia parte da cultura do próprio Kardec, no Instituto Pestalozzi, onde tinha, só que Kardec também era muito voltado para a questão do magnetismo, e ele tinha estrutura de magnetismo que ele conhecia muito bem, e ele fazia isso de uma maneira muito sistematizada, muito crescente, para que ele pudesse fazer e construir. Né? Então a gente traz para você uma ideia de transformação, de construção, de reconstrução, onde você tem que pensar sobre a sua vida e reconstruir o seu modo de ouvir. Então a gente trouxe esse videozinho que é da USE, para quem não conhece, a USE é a União das Sociedades Espíritas aqui do estado de São Paulo, que ajuda as pessoas a entender por onde eles querem começar. As pessoas querem ler romance, querem ler outra coisa, mas assim, então você tem a base do conhecimento que vai estruturar o seu pensamento de uma maneira equilibrada, que te traga base para você tomar condições de tomar decisões. É importante que você comece lendo as obras básicas que vão dar o alicerce para a fundação
do seu conhecimento e da sua vivência. Porque as pessoas querem muitas respostas, mas as respostas principais estão dentro de nós mesmos. Porque você só começa, a única pessoa que é responsável por mudar a sua vida é você mesmo. Só que a gente delega às outras pessoas, e nem sempre as outras pessoas têm essa condição e têm essa vivência para fazer isso e para transformar a sociedade. Então você tem que transformar você mesmo para poder transformar o mundo ao redor. E tudo que chega na sua vida faz parte do aprendizado que você tem que ter, que foi sua escolha numa programação encarnatória do lado de lá. E tudo que acontece na sua vida tem uma razão de ser. E você tem que saber lidar com essa situação, com essas vivências, para que você possa entender que você transforma o mundo através das suas ações, dos seus atos e das suas escolhas perante as situações a qual você tem, que você resolve fazer, modificar, construir e transformar através de você mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou colocar para vocês o finalzinho do vídeo, que explica muito bem as obras, que eu acho que nem todo mundo sabe isso direitinho, mas deixa eu me diminuir aqui para vocês poderem me verem de uma maneira mais tranquila, para vocês poderem ver o vídeo. Pronto, já estou menorzinho aqui. E vocês possam olhar e ver a vivência dessa estrutura aí que a gente quer, aonde foi construída a codificação, comunicação dos espíritos, mas usado o método científico para que pudesse ser feito e estudado. Aonde a ciência dos espíritos é baseada basicamente em filosofia, ciência e religiosidade. E o espiritismo não foi feito para ser uma religião. Acabou se tornando uma religião aqui no Brasil, muito mais por necessidade burocrática do que a essência final, inicial, que é a qual Kardec trouxe para a gente. Tá bom? Vamos soltar o vídeo para vocês aí? Deixa eu chegar nele aqui. Vamos lá, gente. Por onde começo quando quero aprender espiritismo? Allan Kardec. Sim, as obras de Allan Kardec contêm um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e constituem a codificação espírita. Em resumo, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Entre as obras de Allan Kardec, destacamos as 5 fundamentais onde você encontra a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. No primeiro livro se estabelecem os princípios da doutrina espírita. É apresentado em um compilado de perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns versa sobre o caráter experimental e investigativo do espiritismo, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos que têm como sua causa a intervenção de espíritos na realidade física. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de cunho essencialmente moral, em que Kardec seleciona os evangelhos da Bíblia como ponto de partida para a inferência de fundamentos morais comuns a todos os grandes sistemas religiosos, fundamentos esses cuja consonância com o Espiritismo procura ser demonstrada por ele. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que o espera no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Obra composta de 3 partes. A primeira parte trata da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. A segunda parte, dos milagres, onde se discute sobre o que pode ser considerado milagre e se explica à luz da doutrina espírita. A terceira parte explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. Essas obras, junto com a coleção da Revista Espírita, lhe darão base e sustentação para entender e vivenciar os princípios espíritas e também divulgar com coerência doutrinária seus ensinos. Comece pelo começo, 50 anos, a ordem natural de conhecer o Espiritismo. Bom, deixa eu ligar o microfone, senão vocês não escutam, né? Então vamos lá, gente. É bem por aí, né, cara? A gente tem vários
vivências, vários livros aí, né, que tem muitos deles aí que eu acredito que muita gente nunca tenha pego para estudar. Muitos espíritas nunca chegaram e leram muitos desses livros de fio a pavio, como dizem aí. Mas é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, tenha a base para que a gente possa tomar a decisão. Uma filosofia onde a base é o respeito ao próximo, o respeito a você mesmo, o uso da amorosidade nos exemplos de Jesus, a prática do amor, aonde o conhecimento, a amorosidade é para todos, não é privilégio de nenhum segmento. Você pode ser de qualquer religião e pode ser espírita, numa visão espírita, não tem nenhum problema. Mas que você tenha como base o respeito à pessoa, o amor ao próximo, a vivência disso no seu dia a dia, para que a gente possa construir um mundo melhor e irradiar essa mudança que começa em você para o mundo que está ao seu redor, independente de governança, de poder. Você que transforma o mundo através das suas ações. Você que faz esse novo mundo, essa nova vivência através daquilo que você escolhe, daquilo que você significa e daquilo que você constrói. Então, vamos fazer mais amor, menos ódio, mais amor, menos diferença entre as pessoas. Vamos construir e seguir os preceitos cristãos de Jesus, que trouxe para a gente esse conhecimento e faz com que a gente vivencie isso. E que não se use o nome do cristianismo, da religião, como instrumento de dominação e poder das pessoas. Ninguém é. Deus é para todos, não é para um só. Vamos pensar, vamos construir. Espero que para vocês, a gente está chegando aqui no final da nossa live, possa ter colocado uma semente para vocês de pensamento, de conhecimento, trazendo uma base histórica que eu acho legal, que não sempre a gente consegue colocar aqui, para alguns chato, para alguns interessante, mas para a gente que é necessário, para entender para onde a gente está chegando, que maneira que a gente está construindo, e novos pensadores, novos pensamentos estão sendo colocados para a gente nessa nova vivência, nessa nova estágio de transformação e construção. A gente pede para você que você dê seu like, compartilhe com todo mundo, faça uma ação social com você, escolha dentro de você o que você pode fazer, porque a gente põe sempre no final uma instituição, hoje eu não consegui separar nenhuma para vocês, mas assim, procure na sua cidade, procure no seu bairro, procure no seu centro espírita, na sua cidade, algo que você possa usar e ser prática daquilo que você estuda, daquilo que você busca nesse autoconhecimento. Porque a gente recebe muito, a gente ganha muito. E se a gente não coloca conhecimento sem prática, não há função. Então a gente tem que fazer a prática, usar aquilo que a gente faz no auxílio ao próximo, dentro das suas condições, dentro do seu processo de evolução. Foi isso então, gente. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Próxima semana a gente coloca um novo vídeo, não sei se ainda com a Aninha ou se ainda comigo aqui. Mas estamos aqui todo mundo junto, misturado. Ajuda a gente a chegar, estamos quase beirando os mil inscritos aí. Compartilha com todo mundo, faz que a gente cresça, que também o YouTube faz com que isso multiplique. Mas muito obrigado, beijo grande, fique com Deus. Até a próxima, gente. Obrigado, gente. Fica com Deus. Beijo grande, até semana que vem. Dá seu like aí.